em Belém. Irmãos, nesse momento, convido nosso irmão Leon para estar nos conduzindo uma palavra de Deus, estudo bíblico nesta noite. Leon é membro da nossa comunidade já há algum tempo, efetivo já há alguns meses, mas desde o ano passado ele está aqui com a gente. Leon é um rapaz muito estudioso da palavra de Deus, tem um zelo e temor no seu coração. Nós então convidamos, eu e o pastor Rovaldo, ficamos alegres que ele recebeu o convite. Creio que nós seremos muito edificados pela palavra do Leon essa noite. Que Deus o abençoe, Leon. Que Deus seja louvado. Eu quero agradecer ao Renan, o reverendo Renan, e ao reverendo Rovualdo pela oportunidade de estar podendo expor a Escritura, expor a palavra de Deus. É uma alegria tremenda e também a felicidade de saber que a gente pode colaborar para o reino de Deus. Meus irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. Por favor, abram a Bíblia no capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E eu já quero também dar as minhas boas-vindas aos que acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida, que a palavra de Deus possa fazer morada em seu coração. Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos de que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu queria que você na sua casa, nesse momento, pudesse curvar a sua fronte e vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Pai, queremos agradecer o Senhor pela vida que o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer por esse fim de ano que o Senhor nos trouxe até aqui, com muitas batalhas, com muitas dificuldades, mas sabemos que chegamos por meio da sua graça, por sua misericórdia. Nesse momento pedimos que o teu Espírito possa nos guiar a sua palavra, que a sua palavra venha de encontro ao nosso coração e faça morada, e que possa ser transformada em frutos para o seu reino. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lee Strobel, ele foi um jornalista investigativo que nos Estados Unidos, na década de 80, da década de 70 para 80, ele teve um impacto muito grande quando se deparou com o cristianismo. Lee Strobel, ele, no momento da sua vida, num restaurante com a sua esposa, ele ali no momento caótico, a filha dele quase sofre praticamente um acidente, e uma moça acaba ajudando a filha dele, e no final de toda aquela cena conturbada, a moça que socorreu a filha de Lee Strobel diz para ele que foi pela vontade e a graça de Deus que a filha dele sobreviveu. Para alguns, talvez, seria algo normal, mas Lee Strobel, ele era um ateu. Lee Strobel não acreditava que aquele momento, aquela moça que salvou a vida da sua filha, poderia ter sido um ato de Deus. Mas a sua esposa, Leslie, ela acaba mexendo com o coração dela aquela ação. E ela acaba procurando o que motivava aquela moça a crer que Deus tinha feito aquilo com a filha dela, ter salvado a filha dela. E aí fica um clima muito complicado, porque Leslie, querendo se aproximar do cristianismo, querendo se aproximar de Jesus Cristo, e o seu marido não aceitava. E ele resolveu, num período da sua vida, estudar o cristianismo. Mas ele não quis estudar para obter conhecimento do Deus verdadeiro. Mas Lee Strobel, ele resolve
estudar o cristianismo, investigar o cristianismo a partir de uma crítica, para provar que o cristianismo não era verdadeiro, para provar que a existência de Deus não era verdadeira. E quem assistiu o filme, o Em Defesa de Cristo, ou já leu o best-seller Em Defesa de Cristo, vai saber que é uma história comovente. Lee Strobel, ele procura médicos, cientistas, filósofos, líderes religiosos, e ele faz de tudo para que ele pudesse achar um problema no cristianismo e provar para si e para sua esposa que o cristianismo era falso. Lee Strobel começa uma jornada de perseguição ao cristianismo, ele com os seus talentos como um jornalista investigativo famoso na década de 70 e 80, ele começa a tentar perseguir o cristianismo. E agora eu vou dar um spoiler do filme. No final, ele não consegue achar nada contra o cristianismo. Eu espero que não atrapalhe a sua experiência ao assistir o filme. Lee Strobel, ele não consegue achar nenhuma prova contra o cristianismo. E ele acaba se rendendo ao senhorio de Cristo. Um filme muito bom, edificante, eu recomendo. Se você não assistiu, assista. É uma história real muito boa. E a partir desse prisma, eu quero começar o nosso estudo. E eu tenho como o princípio que Lee Strobel, ele se rende ao senhorio de Cristo, mas não é pelas provas contras ou a favor do cristianismo. Eu creio que Lee Strobel, ele entende que Jesus Cristo é o Senhor, ele se rende a Cristo por meio da fé. No decorrer do filme, Lee Strobel, ele vai à igreja com a esposa dele, obrigado, mas com aquele senso de crítica, pensando em achar algo errado no cristianismo, mas mesmo assim ele teve contato com a palavra de Deus. Durante aquele período, a esposa dele testemunhou sobre Jesus Cristo, e aquilo foi entrando no coração dele. Então eu creio que Lee Strobel, ele não achou por provas lógicas ou científicas que o cristianismo é a verdadeira religião. Eu creio que ele chega ao senhorio de Cristo apenas pela fé. Unicamente pela fé. Pela fé, por meio de uma palavra pregada. Isso nos mostra que, para chegarmos a Jesus, não precisamos, ou o meio do qual Deus usa, nunca vai ser meios lógicos, humanistas, para nos levar a Ele. Mas sempre pela palavra pregada, por meio da fé. E a carta aos Hebreus, ela é algo muito motivador para nossas vidas. Principalmente nesse contexto de perseguição que os judeus que eram convertidos ao cristianismo estavam passando. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai perceber que o autor ali, do qual não sabemos em certo quem escreveu essa carta, se foi o apóstolo Paulo, se foi Lucas, se foi Teófilo, se foi qualquer outro autor, não temos informações, mas como um teólogo conhecido da Reforma, João Calvino disse, ele acredita que foi um apóstolo que escreveu essa carta. E quando você olha o conteúdo dessa carta, você percebe que o escritor ele tem um cuidado muito fundamental. E esse cuidado era que aqueles judeus que tinham se convertido no cristianismo no primeiro século, eles não abandonassem a fé em Cristo, porque eles estavam passando por uma perseguição horrível. Se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que ali a gente tinha o começo do Império Romano perseguindo o cristianismo, porque o cristianismo era uma religião muito perigosa para o Estado. Enquanto as outras religiões não tinham problema de adorar outros deuses, o cristianismo dizia, só Jesus é o Senhor. Nero não é Quírios, Nero não é o Senhor, Jesus é o Senhor. E o Império Romano se preocupava muito com isso. O judaísmo não havia tanto problema, por causa do Império Romano já ter conquistado Israel e já ter uma espécie de um acordo, mas as outras demais religiões precisavam sim se curvar perante Nero. Então o autor de Hebreus, ele escreve para esses homens, dizendo que eles deveriam permanecer na fé, permanecer na palavra que foi anunciadas a ele. E o primeiro versículo do nosso estudo mostra que, no primeiro versículo, o autor diz que, pela fé temos a certeza das coisas
que esperamos ou que esperam, dependendo da sua tradução. O autor de Hebreus está nos mostrando, ou mostrando primariamente para aqueles judeus cristãos, que a fé é a prova. A fé é o alicerce daquelas pessoas. A fé é o meio que eles tinham, o fundamento que eles tinham para crer nas coisas futuras. O autor de Hebreus está dizendo que não era por meios lógicos, talvez o meio científico seja muito anacrônico dizer, né, que o autor de Hebreus estava dizendo que crer nas promessas de Deus por meio de métodos científicos seria algo ruim. É anacrônico dizer isso, é mais uma aplicação para nós. Mas o autor de Hebreus está dizendo que, independente do que filósofos falassem, independente de que imperadores falassem, a única maneira daqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, o único meio, a única forma daqueles homens terem a certeza plena de um novo céu, de uma nova terra, da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, o único meio era a fé. Por que eu queria enfatizar a ideia da fé, principalmente no livro de Romanos, no livro de Hebreus? Isso tem muitas implicações para nós hoje. Para nós hoje, cristãos do século XXI, para nós cristãos reformados, tem muita implicação para nós hoje. Hoje, infelizmente, alguns cristãos estão se utilizando de outros óculos, de outros meios, para interpretar a Escritura. Como assim outros óculos, outros meios? O autor de Hebreus diz que para termos certeza de algo, da vinda de Cristo, da ressurreição, da sua palavra, o meio é a fé é a prova. Mas talvez hoje, nos nossos dias, algumas pessoas estão utilizando outros meios. Algumas pessoas, por exemplo, quando vão lidar com o livro de Gênesis, quando a gente vai lá para o capítulo 1 e vemos a criação dos céus e da terra, existem pessoas que acreditam, são crentes. Eu creio que a graça de Jesus Cristo está sobre essas pessoas, são pessoas convertidas. Mas ainda assim, elas não conseguem olhar para a Escritura com totalmente fé, em todos os seus sentidos. Em Gênesis 1, temos a criação, ali, a criação do mundo, em 6 dias, criada pela palavra de Deus. Os 6 dias que nós cremos, que eu creio, pelo menos, ser literais. Mas algumas pessoas, quando se deparam para o livro de Gênesis, pensam assim, olha, a gente crê que Deus criou os céus e a terra. Mas olha, desse jeito que foi relatado, 6 dias, olha, mas a ciência mostra que não dá para ser em 6 dias. A ciência, ela diz que é por eras, né? por bilhões e bilhões de anos. Né? A gente olha assim, não dá para conciliar o Gênesis 1, o texto escrito com a ciência, porque a ciência está mostrando outra coisa para a gente. Então, o que a gente faz? A gente pega a ciência e encaixa dentro da Escritura. Então, agora sim, a gente vê que cabe. Então, aqui mostra, né, os 6 dias, mas não são 6 dias literais. São milhões de anos, como a ciência usa. Qual é o problema disso? Qual é a implicação disso? A implicação é que não estamos mais usando a fé, o crer na palavra de Deus para interpretar a Escritura. A gente está usando outros meios, a ciência. E aqui, eu não quero falar que a ciência ela é ruim, que a ciência ela é pecaminosa. Muito pelo contrário, a ciência ela é uma bênção, ela é uma arte de Deus, ela é um método de conhecimento no seu lugar. Na sua área. Não podemos pegar a ciência e utilizar a ciência para ser os nossos óculos para interpretar a Escritura. Porque senão aí a gente vai ter outras implicações. Porque aí algumas pessoas podem pensar que talvez a ressurreição de Cristo não fosse possível porque a ciência diz que não é possível. E eu não estou dizendo que quem acredita que os primeiros 11 capítulos ou o primeiro capítulo de Gênesis não acredita na ressurreição literal de Cristo. Eu não estou falando isso. E eu também não estou falando que talvez a pessoa que crê que Gênesis 1 não seja um evento literal e use talvez a ciência como óculos
para poder interpretar, não estou dizendo que eles não são crentes. Eu creio que Deus pode sim alcançar as pessoas, são pessoas salvas, mas eu tenho que discordar desse método, dessa forma de interpretar a Escritura. Então o autor aos Hebreus nos mostra que quando se deparamos para as promessas de Deus, as coisas que esperamos, nós temos que utilizar a fé. Aqueles homens, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam numa situação muito crítica. Aqui no Brasil, pela graça de Deus, não temos esse problema, né? Mas países do Oriente Médio, a gente sabe que já é mais delicado. Na China, na Coreia do Norte, eles talvez sintam o que os nossos antepassados sentiram. Mas o que o autor de Hebreus quer nos mostrar é que quando a única maneira desses homens permanecerem firmes em meio à perseguição era por meio da fé, era o passo da fé, era olhar, era lembrar das palavras de Cristo, era lembrar das palavras pregadas pelos apóstolos e pensar assim no seguinte: se chegar a tribulação, se chegar os soldados romanos enfiando o pé na nossa porta, se vier judeus nos apedrejarem por causa de Cristo, temos que lembrar das palavras de Cristo e crer nas palavras de Cristo. Cristo disse que aquele que negasse a ele perante os homens, o Senhor Jesus negaria esse homem perante o Pai. Eles teriam que tomar esse passo de fé. Ou eles criam na palavra de Cristo, que ele morreu, ele ressuscitou e um dia ele vai voltar, ele morreu para perdão dos seus pecados, ou eles acreditariam no que o Império Romano iriam fazer com eles, que seriam decapitá-los, que seriam apedrejá-los, que seriam torturá-los. Então, o autor de Hebreus remete: vocês só podem ter certeza disso por meio da fé. Um outro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a questão de obter a certeza não por tradições familiares. Talvez essa implicação não caiba dentro do nosso contexto reformado, eu tenho certeza. Mas, infelizmente, saindo do cerco reformado, talvez saindo até do cerco evangélico, infelizmente isso acontece em outras ramificações do cristianismo. Por exemplo, a gente vê algumas igrejas, alguns membros, pessoas tradicionais dentro da igreja, que elas obtêm a sua certeza, a sua convicção, por meio de tradições familiares. É mais ou menos assim: o meu pai, meu avô, meu tataravô acreditaram em Cristo, e aí a gente já tem 4 gerações. Eu não posso decepcioná-los, né? Eu não posso deixar, eu não posso envergonhá-los. Já são 4 gerações aí crendo em Cristo, né? Crendo na igreja, crendo na palavra de Deus, e eu não posso quebrar essa corrente. Então, para seguir a minha família, eu sou crente também, ou eu sou determinada igreja, enfim. Infelizmente, existem pessoas que ainda adotam ou herdam uma tradição religiosa, não porque creem pela fé em Cristo, na sua palavra, na sua ressurreição, mas creem por causa de uma tradição familiar. E o autor de Hebreus disse: não, esse não é o fundamento. O fundamento não é a tradição familiar. Por mais que eu entenda que é muito importante nós, como os cristãos, orientarmos nossos filhos, trazermos Cristo, trazermos o céu para o nosso lar, a gente sabe que a única maneira de permanecermos é por meio da fé. Não porque estamos seguindo pessoas, não é porque estamos seguindo A e B, mas porque estamos crendo na palavra de Cristo. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, para você aí de casa, é não crer, não depositar a nossa fé por especulações. Eu vejo muito isso, algumas pessoas, dizendo assim: olha, aconteceu tal coisa em Israel, agora Jesus vem. Né? Tá tendo uma coisa lá em Israel, vai levantar um cara aí que vai fazer isso no Oriente Médio, e aí vai construir um templo lá e pronto. Aí as pessoas se levantam, começam a crer em Cristo, começam a orar, começam a estudar, ou talvez mesmo no começo do ano a gente teve ali um processo, quase uma guerra no começo do ano aí com os Estados Unidos e algum país do Oriente Médio. Pronto, o que deu de crente que brotou da terra é brincadeira. O que o autor de Hebreus quer nos mostrar também,
que eu vejo uma implicação para a gente, é que a gente não pode usar óculos, usar meios de interpretação, ou se alicerçar no que vemos. Por especulações, por notícias. Não é porque acontece algo no mundo, ou uma notícia, isso, aquilo, a nossa fé vai aumentar ou vai diminuir. Não é porque acontece tal coisa na nossa cidade, no nosso país ou em qualquer outro lugar do mundo, que isso vai afetar o nosso fundamento, a nossa crença. O autor de Hebreus fala, olha, vocês estão perdendo a cabeça, estão perdendo seus bens, e vocês só podem se manter firmes pela fé. É isso que o autor de Hebreus quer enfatizar no seu escrito. E para o versículo 2, o versículo 2, acompanhe comigo, por favor, diz assim, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Agora, o autor de Hebreus, ele nos leva para mais longe ainda, né? Estávamos aqui no primeiro século, onde ele estava ali exortando os judeus cristãos do primeiro século, e agora ele pede para que esse grupo de pessoas olhem para trás. E esse grupo de pessoas, se você ver, é o versículo 4, ele vai falar de Abel, ele vai falar de Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ali ele vai começar a falar de diversos personagens que obtiveram um bom testemunho por meio da fé. O autor aos Hebreus, ele nos mostra que esses homens, eles não tiveram um bom testemunho porque, de repente, eles eram bonzinhos de coração. Até porque não dá, nenhum homem é bonzinho de coração. O autor dos Hebreus não está dizendo que eles tinham uma capacidade intelectual, aqueles homens, por seus próprios méritos, eles tiveram um bom testemunho. O autor de Hebreus disse que pela fé. Aqui a gente vai citar um exemplo que o autor dos Hebreus diz. Ele diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. O autor dos Hebreus nos diz que Abel ouviu a palavra de Deus, creu, exerceu fé, o seu fundamento, e ele, naquele momento, lá no capítulo 2, lá no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê no capítulo 4, a gente percebe que Abel, ele separa ali a sua oferta a Deus, a melhor oferta, o autor dos Hebreus diz que é uma excelente oferta, e oferece a Deus. Enquanto o seu irmão Caim, ele não se alicerçou naquilo que ele tinha ouvido, ele não exerceu fé, ele não creu em Deus e ofereceu o que quis. Simplesmente seguiu seu coração. Ofereceu lá alguns frutos e algumas coisas que ele tinha ali e ofereceu a Deus, porque ele não creu em Deus. Abel não era um santinho, né? Abel não era um super-homem, né? O Abel não era queridinho de Deus e por isso ele fez aquilo. Abel simplesmente creu. Deus se revela a Abel, a forma que ele queria o seu culto, a sua adoração, Abel ouve e entrega o seu melhor. Isso nos mostra que tudo que fazemos, não fazemos por nós mesmos, pela nossa capacidade intelectual, financeira, enfim, mas pela fé. E Deus, ele não aceita qualquer coisa. O culto não pode ser de qualquer jeito, né? A nossa forma que nos relacionamos com as pessoas não podem ser de qualquer maneira. Existem implicações no nosso relacionamento. E o autor de Hebreus disse que Abel, como os demais personagens históricos que temos aqui no livro de Hebreus, eles só puderam fazer isso por meio da fé. O interessante é que essa fé, ela nos move, é uma fé operante. Até o próprio Tiago, ele fala que a fé, ela estimula, ela traz boas obras. Esses homens aqui, esses homens do primeiro século, aqueles judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo, eles não tinham apenas uma fé, um sentimento.
né? Muitas pessoas elas choram, né, no momento ali de louvor, elas se arrepiam, e não que isso em si seja errado. Eu não estou falando que é errado você se expressar ou ter algum tipo de sentimento. Não é isso que eu quero chegar. Aonde eu quero chegar é que existem pessoas que acreditam porque sentiu alguma sensação, é uma demonstração de fé. Essa é a questão. Algumas pessoas pensam, olha, eu me arrepiei, né? Eu chorei e eu estou cheio do Espírito Santo agora, né? Qual é a prova? Você tem frutos, né? Você é uma pessoa temente a Deus. Não, eu me arrepiei e derramei 2 lágrimas, estou cheio do Espírito Santo agora. E não é isso. A fé que aqui o autor de Hebreus nos remete é uma fé operante, é uma fé transformadora. Não é um sentimento, não é um estado intelectual, não é algo que está na sua mente porque eu decorei, né? Que eu li muito e agora a pessoa me pergunta, eu estou na ponta da língua respondo o quiz bíblico. Não é isso. O que o autor de Hebreus está nos mostrando que é uma fé operante, uma fé que nos move, é uma fé que quando ali um judeu incrédulo, um judeu que não cria em Cristo, ele ia apedrejar aquele outro judeu, o judeu cristão, ele falava, olha, eu não vou renunciar não, você pode fazer o que você quiser com essa pedra aí, que eu vou permanecer. Essa é a fé operante. É a fé que traz implicações para a nossa vida. E isso traz para nós hoje também, né? Hoje, nesse mundo secularizado, por mais que não vivamos num mundo, num país com o cristianismo sendo perseguido, ainda a nossa postura, a nossa fé, ela incomoda muita gente, né? Hoje, se você não estar ligada à pauta, se hoje você entender, estiver fundamentado na Escritura, se você tiver fundamentado que o casamento deve ser de acordo como Deus ele ordenou na sua palavra, se você tiver sua posição firme sobre a vida, que o assassinato de bebês é errado, é algo abominável, você vai ser, de certa forma, você vai ser perseguido, não como os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, mas essa sua fé, essa minha fé, ela vai trazer implicações. Chega numa roda de pessoas incrédulas, e ali talvez vai vir um assunto envolvendo princípios cristãos. Se você se posicionar, ali você já vai ser taxado de bobo, de idiota, você vai ser já taxado de algo ruim. Então, a fé, ela implica para nós hoje, no século XXI, não é só no passado. Por mais que não tenha mais um machado no nosso pescoço, dizendo assim, olha, se você não negar esse Cristo seu, o seu pescoço vai ser cortado, ainda existem implicações para nós hoje. No nosso trabalho ainda existe uma compreensão muito ruim de que, por exemplo, você é crente aqui no templo, né? Aqui você dá o dízimo, você oferta, você participa dos cultos, mas você atravessa ali, desce a escadinha, pronto. Ali o seu cristianismo acaba, a sua fé acaba, né? Eu já cansei quando eu fazia parte de outra tradição cristã, eu cansei de sair do templo assim, e a gente se reunir para jogar bola, parecia que o cara tirava um roupão, tirava a roupa do cristianismo e virava qualquer outra coisa, né? Porque ainda não tinha aquela compreensão de que você é cristão, que a sua fé, ela, da mesma forma que ela tem que ser aqui dentro do templo, ela tem que ser lá fora, né? Abraham Kuyper, um teólogo reformado do século XIX, ele dizia que Cristo ele era soberano em todas as esferas, né? Em todas as áreas da nossa vida. A nossa fé, o nosso fundamento é carregado no trabalho, na família, trazendo Cristo para o nosso lar, trazendo um culto, uma atmosfera diferente para o nosso lar. Agora eu queria que os irmãos fossem para você aí agora, no versículo 3, ainda no versículo 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Agora, o autor de Hebreus nos remete mais longe ainda, né? Mais distante ainda. Percebe-se que foi uma cadeia, né? Ele vai voltando, ele vai falando dos cristãos do primeiro século, ele vai falando de Abel e Caim, e vai indo, e aí agora ele nos remete à criação, que pela fé podemos crer que o universo veio a existir pelas coisas que não se veem, pela palavra criadora de Deus. E olhando para esse verso, eu entendo dois princípios muito importantes. Qual é o primeiro princípio? A partir desse verso 3, de que nós não viemos de um acidente químico. Não viemos de uma explosão, de qualquer coisa que não existia, e aí veio uma explosão, e aí veio o mundo a ser criado, e aí todo aquele processo evolutivo, todo aquele sistema que tem que ter mais fé ainda para crer nisso do que crer num Deus criador. Né? Eu não tenho fé suficiente para dizer que nada surge do nada. Né? Eu não tenho essa fé ainda, eu acho que nunca vou ter. Mas o autor de Hebreus nos mostra no versículo 3 que pela fé cremos que o mundo veio a existir pela palavra de Deus. Eu e você temos uma origem. Eu e você fomos criados por Deus. Temos um Criador. Temos a nossa origem por meio da palavra de Deus. Isso nos dá um propósito. Isso nos mostra que não estamos aqui de graça, não estamos aqui sem objetivo nenhum. Que é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, que temos um objetivo, um propósito. Você aí na sua casa, se você quiser ler depois, Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz que fomos criados para o louvor, para louvar a Deus, para louvar e engrandecer a Deus. Temos um propósito. Não somos aqui jogados para nada. Temos esse propósito de glorificar e louvar o nosso Deus. O quarto ponto para a gente poder já encaminhando para o final, a fé é um dom exclusivamente de Deus. É muito bom sabermos que Deus nos concedeu fé. É muito bom sabermos que Deus ele está conosco. Um dia ele nos chamou, ele nos deu arrependimento. Um dia, quando a gente estava totalmente desesperado, quando estávamos totalmente perdidos, um dia ouvimos a palavra de Deus, cremos e somos novas criaturas. Isso é maravilhoso. É muito bom saber que temos um propósito, que temos uma origem, que podemos ter a certeza na vinda de Cristo, podemos ter certeza na sua palavra. É muito bom, é muito saudável saber disso. Entretanto, existe ainda algo que devemos se preocupar, não nos gloriarmos. Não acharmos que temos fé por nós mesmos. Não acharmos que somos poderosos, não acharmos que isso vem de nós, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios 2:8, isso não vem de vós, falando da fé e falando da graça. Esse dom é derramado em nossas vidas. Não porque Deus olhou e viu algo positivo na gente e falou assim, não, agora eu vou dar fé para esse homem. Não porque Deus viu algo importante na gente, mas foi para sua misericórdia. E isso nos mostra que devemos nos debruçar de joelhos a Deus. Agradecer a Deus porque temos a condição de crer nele. Agradecer a Deus porque um dia ele nos resgatou. Agradecer a Deus porque quando estávamos na lama do pecado, ele veio até nós, nos chamou, nos resgatou e nos trouxe para a vida. Isso nos mostra que temos cada vez mais olhar com misericórdia com as outras pessoas, com os nossos próprios irmãos. Não achar que temos méritos, que somos mais importantes. Qual é a diferença minha por uma pessoa, por qualquer pessoa que tanto que está na rua, quanto que não está na rua, que trabalha, que não trabalha? Qual é a diferença prática entre mim e ela? Eu sou mais importante que ela? Não. A única coisa é que eu creio num Deus
salvador, um Deus que me resgatou. E isso me mostra ter misericórdia mais ainda com as pessoas. Talvez é difícil, né? Muitas vezes, com a nossa teimosia, né? Com a nossa briga pelo pecado, é muito difícil. Mas temos que olhar pela fé, como o autor de Hebreus diz. Temos que olhar pela fé, olhar que Deus nos salvou e que Deus nos requer de nós que tenhamos cada vez mais misericórdia pelas pessoas. Eu queria terminar com 2 aplicações práticas para a gente. A primeira seria que a nossa vida possa estar alicerçada unicamente pela fé na palavra de Deus. E que independente do que vemos ou ouvimos, a fé prevaleça sempre. Que independente do decorrer da nossa vida, do que vamos ver, do que vamos ouvir, do que vamos encontrar, independente, que nós sempre possamos pressupor a fé, que sempre possamos olhar com os óculos da fé, independente do que for apresentado pela ciência, independente do que for apresentado como vemos, como para quem assistiu ou para quem já leu o Em Defesa de Cristo, vai entender muito bem isso, né? Lee Strobel tentou se utilizar de todas as formas racionais, humanistas, que não pressupunha a palavra de Deus, para tentar achar algo contra o cristianismo. E ele não achou. Mas o que fez ele realmente crer foi a fé. Não foi ele conversar com médicos, cientistas. Tem muita gente aí que sabe, entende muitas coisas, sabe que é absurdo, por exemplo, o mundo não vir do nada. Sabe, inclusive o primeiro capítulo de Romanos, ele nos mostra que o homem, ele é indesculpável. Todo homem tem, lá no fundo do coração dele, um conhecimento de Deus. Esse conhecimento não leva à salvação, mas esse conhecimento torna ele indesculpável. Todo homem sabe, mas se não for a fé, se não for a atuação do Espírito Santo no coração desse homem, como foi no coração de Lee Strobel, é impossível que o homem chegue ao arrependimento. O segundo ponto é que sempre sejamos gratos a Deus, porque um dia Ele nos concedeu fé, não porque somos bons, mas por sua misericórdia. Voltando àquele ponto que eu tinha dito antes. Darmos graças a Deus, porque um dia Deus nos concedeu misericórdia, nos concedeu arrependimento. Mesmo sendo cada um de nós pecadores depravados, miseráveis, da pior espécie, um dia Deus chamou a mim, chamou a você, vai chamar as outras pessoas, e que possamos ter o sentimento de gratidão nas nossas orações, na nossa vida, agradecendo a Deus por Ele ter nos salvado. Nesse momento, você que está na sua casa, eu queria que você curvasse a sua fronte. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e agradecer a Deus por um dia Ele ter nos chamado. Oremos. Santo Deus, amado Pai, queremos agradecer o Senhor pela vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por mais um estudo bíblico. Obrigado por o Senhor ter falado em nossos corações, que essa palavra ela possa ter chegado até o seu trono de graça, que ela possa ter chegado para o seu louvor, para a sua glória, que ela possa trazer frutos em nossos corações, que possamos entender, Pai, que o fundamento de tudo em nossa vida é a fé, é crer, é a certeza, é a base de tudo. Não é por métodos científicos, filosóficos, enfim, mas que possamos entender que é a fé que nos leva ao Senhor, a sua graça. Agradecemos por tudo, pedimos a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento recebemos a bênção, lembrando que ainda neste final de semana, os cultos serão somente online, tá bom? Pelo Facebook, pelo YouTube, tanto na escola dominical, às 9h30, como na celebração da noite, às 19h30, somente online. Vamos nesse momento receber a bênção. Convido os irmãos que estão presentes a colocar em pé. Agora, irmãos, com o amor do nosso Deus e Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, uma ótima semana.